Público do Estado do Paraná, ocupando absolutamente todos os cargos possíveis, especialmente o mais alto de todos. Ocupou também cargos no executivo do nosso Estado. E eu gostaria de destacar que eu considero aqui como presidente de uma associação, o cargo que eu considero mais importante, conselheira, que foi de presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Paraná, por só 4 vezes. Só uma mulher como a Maria Tereza para fazer o que ela fez pelo associativismo dentro do Poder Judiciário e do Ministério Público. E com essa imensa alegria de estar aqui, compartilhando com você dessa mesa de encerramento, me passo a palavra porque sei que é você que todos querem ouvir. Eu gostaria de saudar imensamente a todas e todos, em especial a doutora Camila, que preside a associação, tem feito um belo trabalho. Uma saudação muito carinhosa, muito especial à doutora Marlene, parabenizando a doutora Marlene por toda a sua liderança e parabenizando a todas das carreiras jurídicas, públicas, privadas que estão aqui. Na sequência da minha fala, acho que eu vou cumprimentando a cada uma, porque senão eu tenho certeza que, como disse a nossa ministra Luiz Linda, esquecerei e não quero correr o risco de esquecer. Eu ouvi com muita atenção e fiquei extremamente feliz de ver as mulheres falando com sentimento. As mulheres falando com sentimento sob duas perspectivas. Sob a perspectiva da importância das mulheres assumirem cargos de poder e da perspectiva de mulheres que exercem o poder e que podem fazer a transformação social na vida das pessoas, sejam homens, sejam mulheres, e verificando de que forma a dignidade da pessoa humana, que é o nosso princípio reitor, pode ser seguido. Eu preparei, e sei que o adiantado da hora não nos permite muito tempo, mas eu gostaria de fazer alguns registros aqui, se me permite, inclusive na presença da nossa ministra, Tribunal Superior do Trabalho, que muito nos honra nesta casa, desembargadora Lenice, Patrícia Panassolo, Leda, quero fazer também uma homenagem especial à Leda, que é uma das pioneiras aí nessa luta pelo feminismo, a Santa, né? Enfim, são tantas pessoas, e a Mariana, também uma saudação muito especial. Eu acho que o painel é um painel aqui sobre a participação de mulheres no Ministério Público no Poder Judiciário. Bom, no que diz respeito à minha trajetória, acaba sendo um mix, né? Eu ingressei com 18 anos de idade, através de concurso público, no Poder Judiciário. Passei no concurso para auxiliar de cartório criminal. E fiquei dos 18 anos até os 22, quando ingressei no Ministério Público. Ao ingressar no Ministério Público com 22 anos de idade, eu percorri várias comarcas, enfim, não vou falar muito da minha trajetória no Ministério Público, mas acho que duas coisas eu gostaria de destacar. Eu disputei internamente 7 eleições no Ministério Público. 4 para a associação, 2 para a Procuradoria-Geral de Justiça e 1 para representar o Ministério Público no Conselho Nacional de Justiça. E nas 7 eleições, por deferência da classe, fui eleita, fui a mais votada e exerci as minhas atribuições. E se me perguntarem do que fiz como Procuradora-Geral de Justiça, de 2002 a 2004, com 38 anos de idade, sendo promotora de justiça e não procuradora de justiça, num colegiado masculino, tenho inúmeras histórias para contar. Mas de tudo que fiz, o que mais me orgulha é o fato de ter criado o primeiro centro de apoio
operacional das promotorias de educação. Por entender que a educação é, de fato, o principal instrumento para a redução da exclusão social, da desigualdade social e da pobreza. Se investirmos na educação, nós estamos, de fato, investindo naquilo que temos que fazer para não reproduzir o cenário que hoje ainda se faz presente. Cada qual, seja na magistratura, no Ministério Público, na OAB, na Defensoria Pública, na Procuradoria do Trabalho, cada qual tem um grande desafio. Fez parte da minha história, por alguma razão, ter passado pelo Ministério Público do Estado do Paraná por 30 anos. Hoje sou procuradora aposentada, estou procurando alguma coisa, hei de encontrar, hei de encontrar. E também exerci a Secretaria de Estado da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos no Paraná. E fui a primeira mulher secretária de Estado, em mais de 100 anos de instituição, sendo a secretária mais antiga deste Estado. Ao longo do período em que exerci a Secretaria de Estado, recebi muitas visitas, dentre elas a honrosa presença da desembargadora Luiz Linda, que volta e meia estava em Curitiba e nos fazia uma visita de uma maneira assim sempre muito fraterna, muito amiga. Me preocupou um pouco organizar as políticas públicas de direitos humanos nesse período. E organizar significa, como disse a Camila, né? A vida associativa, ela nos dá algo diferente, que é você pensar, não é top-down, é follow-up. Você olha a base e vê como você constrói a política pública. Eu acho que política pública nós construímos ouvindo as pessoas, ouvindo as conferências municipais, ouvindo as conferências estaduais. E, ao ouvir conferências municipais e conferências estaduais temáticas, nós precisamos transformar essas conferências em planos de ação. E para ter planos de ação, como foi dito aqui, Plano Estadual de Igualdade Racial, nós precisamos ter os conselhos governamentais e não governamentais. Esses conselhos representativos precisam ouvir os reclamos das conferências municipais, das estaduais, e a partir daí criar planos de ação. São os planos estaduais. Na Secretaria de Justiça nós tínhamos 4 departamentos: o Departamento de Direitos Humanos, o Departamento do Consumidor, o Departamento Penitenciário e o Departamento de Política sobre Drogas. Imagine a diversidade disso. Imagine o desafio diante do descompasso. Para alguns, nós já tínhamos conselhos constituídos. Para outros, sequer se falava em conselhos. Então, para aqueles que nós já tínhamos conselhos constituídos, nós, então, e o Gediel era o coordenador do Departamento de Direitos Humanos, nós fomos gradativamente construindo planos estaduais. Então, foi o primeiro plano estadual LGBT. Foi o primeiro plano estadual de política para mulheres. O primeiro plano estadual de inúmeras outras políticas públicas. O primeiro plano estadual para migrantes e refugiados. E o que é um plano? O plano é mais ou menos, em resumo, 5W2H. Quem faz o quê em quanto tempo? Qual é a secretaria, qual é o orçamento, quem tem que fazer o quê, qual é a ação e como nós vamos monitorar o resultado dessas ações. E, enfim, os que não tinham conselhos, nós criamos conselhos. Era a questão indígena, a questão dos quilombolas, a questão dos ciganos, a questão dos pescadores, enfim, e aí vai uma infinidade de atuações. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Vencido o período na Secretaria de Estado da Justiça, voltei para o Ministério Público. Logo depois eu me aposentei, mas eu queria ir para o Conselho Nacional de Justiça. Não deu certo, me aposentei. De repente, eu acabei indo para o Conselho Nacional de Justiça, como conselheira, representando a Câmara dos Deputados.
Então, hoje eu represento o povo no Poder Judiciário. E eu represento o povo no Poder Judiciário com a experiência de quem passou pelo Ministério Público, de quem começou a carreira pelo Judiciário, como auxiliar de cartório, de quem passou pelo Ministério Público, de quem passou pelo Executivo e de quem, talvez, esteja tendo a oportunidade hoje de realizar um sonho, que é o sonho de uma tese de doutorado em Sociologia, né, Santa? Que eu escrevi, acho que quase 600 páginas sobre políticas públicas e Ministério Público. E o meu sonho era aplicar essa tese no Ministério Público. Não tendo sido possível, eu estou hoje tendo a felicidade, doutora Marlene, de aplicar essa tese no Poder Judiciário. Essa tese, ela é, ao mesmo tempo, simples e complexa. Essa tese diz o seguinte: políticas públicas e Ministério Público. Agora vamos falar. Políticas públicas e Poder Judiciário, ok, são instituições públicas. Na época, eu reclamava muito de que nós precisávamos também, no Ministério Público, ter um plano de ação. Esses planos de ações, de políticas públicas que foram construídos na época da Secretaria de Justiça, nós poderíamos ter implementado no Ministério Público, de 2000 a 2015, implementando os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram de 2000 a 2015, que eles servem para 193 países. Não foi possível. Só que, em 2016, os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio foram sucedidos pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é a Agenda 2030, que tem 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que se aplica a 17 países, que é uma forma de dar efetividade a direitos humanos com metas e indicadores mensuráveis, com métricas, ou seja, com metodologia própria de construção de políticas públicas e avaliação de resultados. Quando, então, o ministro Toffoli assumiu e ele tem o desafio de dar continuidade ao planejamento estratégico do Poder Judiciário, que vai até 2020. Um dia eu falei, ministro, quem sabe esse desafio de nós tratarmos da Agenda 2030 no Poder Judiciário? Boa ideia. Nós temos o nosso planejamento vencendo 2020, é uma boa ideia. Falei, ministro, sabe quantos países o Poder Judiciário já instituiu essa Agenda 2030? Vamos pesquisar. Pedimos à Embaixada Brasileira e pedimos ao PNUD que fizesse uma pesquisa no Judiciário de 193 países para ver qual Poder Judiciário tem metas e indicadores associados a essa agenda. Resultado: 0, nenhum. O Brasil é pioneiro. Não é pouca coisa. É um grande desafio. Se eu pudesse usar aqui uma figura geométrica, eu usaria a figura do triângulo. E da seguinte forma. Hoje, nós temos uma base em que as pessoas nascem e as pessoas morrem. É o ciclo da vida. Nós temos uma população economicamente ativa, nós temos crianças, nós temos mulheres, homens. E, de repente, de toda essa população brasileira, aqui no final, nessa ponta, o que não dá certo de políticas públicas, o que não dá certo nas políticas privadas e que dá problema e que dá litígio, esse litígio cai onde? No Poder Judiciário. Se ele cai no Poder Judiciário, não é possível você usar a Agenda 2030, que compara 193 países, dizendo o que é que o Brasil faz em relação à educação, à saúde, ao meio ambiente, à justiça, isso e aquilo, sem virar essa figura. E quando nós viramos essa figura, o que acontece? Nós temos um sistema de justiça, em especial o Poder Judiciário, aqui nessa ponta. E aí você começa a fazer a seguinte leitura. O que é que está congestionando o Poder Judiciário? Onde está a concentração da judicialização? Onde é que o Ministério Público está entrando com as ações? Onde é que a Defensoria entra com as ações? Onde é que os advogados estão entrando com as ações? Quando você olha essa figura geométrica ao contrário, você percebe que essas ações
estão concentradas na saúde, em medicamentos e tratamento, na pobreza, em determinadas ações relacionadas à assistência, enfim, e aí vai. No crime, em determinados crimes, na violência e tal, e você olha tudo isso ao contrário. E aí, quando você olha ao contrário, você pensa, poxa, mas se isso está concentrando e cumulando a judicialização, é porque, de alguma forma, essa política pública não está fluindo de forma adequada. Então, o judiciário pode, e ontem ainda discutia isso em Brasília, o judiciário pode pensar de uma forma absolutamente inovadora, através de laboratórios de inovação, inteligência, que não é necessariamente inteligência artificial, mas é inteligência humana comandando a inteligência artificial, e ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, ao que nós damos o nome de LIODS, Laboratório de Inovação, Inteligência ODS, acabar de quebrar completamente a hierarquia do judiciário. O judiciário que é hierarquizado num ambiente de laboratório de inovação não tem hierarquia. O estagiário, o desembargador, o ministro, o conselheiro do CNJ, todos eles ficam em nível de igualdade para dizer: nós estamos aqui, num laboratório de inovação, a partir de um problema a ser resolvido, e vamos pensar em indicadores para o Poder Judiciário. Então, se a Agenda 2030 ela tem metas e indicadores, nós vamos pensar em indicadores para o Judiciário. O que são indicadores? São métricas. Número disso, número daquilo, número daquele outro, nós vamos medir. O que nós vamos medir? Eu não sei. Então, nós fizemos, nesse período, 11 laboratórios. Aqui em Curitiba, nós fizemos um no Tribunal Regional do Trabalho, na Justiça do Trabalho. Nós fizemos um no Tribunal de Justiça. Escolhemos alguns ODS dos 17 e pensamos como é que nós vamos construir indicadores para o Poder Judiciário. Juiz, promotor, procurador, advogado, nós somos acostumados a pensar em livros, doutrina e jurisprudência. Nós não somos acostumados a pensar em métricas e indicadores. Isso é coisa de estatístico, isso é coisa de quem mexe com tecnologia da informação. Embaralha tudo para ver o que acontece. Aí, lá em Brasília, fizemos um laboratório com os especialistas do IPEA, que tem um especialista para cada ODS, para cada meta e para cada indicador. Aquilo era uma dificuldade de linguagem, parece que cada um falava uma coisa. Afinal, nós fomos nos entendendo. Resultado: em 90 dias, nesse comitê que eu coordenei e continuo coordenando, que é o da implementação da Agenda 2030 no Poder Judiciário, nós obtivemos o seguinte resultado. E apresentei esse resultado no plenário do CNJ. Qual foi o resultado? Primeiro, será que os tribunais sabem o que é a Agenda 2030? Provavelmente não, porque é um tema estranho ao judiciário. É um tema mais afeto ao executivo, às políticas públicas, empresas, sociedade civil, privada e tal. Bom, então começamos a dialogar com os tribunais, indagamos os tribunais. Você tem boas práticas relacionadas à educação, à saúde, à sustentabilidade, tal. Sabe qual foi o resultado? Nós recebemos 540 exemplos de boas práticas dos tribunais brasileiros, com a portaria, com o ato, com a resolução. Nós indexamos todas as resoluções do CNJ do plenário, todos os provimentos da corregedoria do CNJ. E hoje nós mostramos que, sim, o judiciário participa, contribui e muito com os ODS. 2. Então, vamos em frente. Desses laboratórios que fizemos, LIODS, com a participação da magistratura, fora em São Paulo, em Brasília, no Espírito Santo, não sei aonde, cada hora uma temática e tal. Quantos indicadores nós construímos? Do estagiário ao ministro, 305. Esses 305, nós estamos hoje transformando na metodologia que é utilizada pelo IBGE e pelo IPEA. Estamos adequando isso. Os 305, que foram, depois de consolidados no brainstorm,
Eles foram lidos, relidos e revistos por juízes. E a partir de agora, nós estamos pedindo à equipe técnica para fazer uma redação ali, que é uma redação própria. Muito bem. Disso, nós temos também, e aí acho que vai talvez uma das partes importantes, embora imperceptíveis. Então, nós trabalhamos os tribunais dizendo quais eram as boas práticas. 2, os laboratórios criando, isso é criatividade pura. 305 indicadores. 3, nós pegamos as tabelas processuais unificadas, as TPUs, que todo mundo, sem exceção, utiliza no Judiciário Brasileiro, no Ministério Público e na OAB, porque sempre que você cadastra uma ação, você vai cadastrar e vai dizer classe, assunto, número único, e aí vai aparecer também a lei, o artigo, inciso, letra, etc. Então, vamos até a letra do artigo. Sabe quantos assuntos nós temos nessas tabelas processuais unificadas? 3.250. Nesses 3.250 assuntos é onde se encontra a palavrinha, por exemplo, feminicídio, crimes relacionados ao trabalho análogo ao de escravo, estupro, o que vocês quiserem, está ali. Improbidade administrativa é classe, colaboração premiada é classe, não sei o que lá é assunto, e assim vai. Tudo, 100% do que é feito na justiça brasileira faz parte dessas tabelas processuais unificadas. E quando você chega a esses 3.200 assuntos, e nós fizemos a correlação um por um, linha por linha, dos 3.200 assuntos com os ODS, que são os 17, somando isso tudo, nós temos nada mais, nada menos que 80 milhões de processos por assuntos no judiciário brasileiro. Esse é o tamanho da nossa justiça. Muito bem. Mas, e aí? Isso serve para quê? Isso serve para várias coisas, mas dentre elas serve para, primeiro, permitir a criação de indicadores do judiciário relacionados à Agenda 2030. Então, se nós já temos a ideia de 305 indicadores, se nós já sabemos quais são as metas e quais são os indicadores globais que servem para 193 países genericamente, o que é que eles querem ver? Quero ver homicídio, quero ver mulheres que ocupam cargos públicos, eu quero ver jornalistas que são mortos por causa da questão da liberdade de imprensa, eu quero ver a pobreza, quem vive abaixo da linha da pobreza, eu quero ver a questão da educação, a questão do meio ambiente, enfim, seja lá o que for, porque a agenda é imensa, nós já temos a nossa base pronta. E agora nós temos prazo, até o dia 19 e 20 de agosto, para, aqui em Curitiba, apresentar esse resultado, que é um resultado brasileiro, genuíno, legítimo, inovador, criado pelo sistema de justiça para 22 países. Início Toffoli está convidando presidentes de 22 países das cortes ibero-americanas, os corregedores e as escolas. E nós vamos, então, com os presidentes, com os corregedores, enfim, também com as associações que apoiam e tudo mais, nós vamos mostrar o que foi que nós construímos. E de que forma essa construção pode ser indexada aos outros países. Porque se em alguns assuntos isso der uma rede, nós estamos semeando uma rede do judiciário, a partir do judiciário brasileiro, uma rede que será uma rede internacional que servirá a 193 países. Contamos com o apoio de vários organismos internacionais. Agora, recentemente, nos fomos procurados por representantes da União Europeia e vários outros organismos que querem apoiar. Ou seja, nós estamos semeando. Agora, se você me perguntar, mas por que semear dessa forma? Porque
Quando nós olhamos 80 milhões de processos, nós podemos abrir esses dados através do Conselho Nacional de Justiça, que lá tem uma base de replicação que todos os tribunais mandam dados para o CNJ, e a partir da abertura desses dados, nós vamos conseguir reorganizar a construção de estudos de caso temáticos, planos de ação e a construção de indicadores de impacto. E foi justamente isso que nós propusemos agora, no encontro com a rede de governança. Estava presente a doutora Marlene, que me ajudou muito no trabalho junto à Justiça do Trabalho. Nós estamos propondo, o Judiciário tem 8 metas. E são 8 metas do Poder Judiciário, criadas a partir de sugestões dos tribunais, que sempre cobram, Lenice, do juiz. Eles cobram do juiz julgar processos mais antigos, julgar mais processos do que entram, julgar os processos de improbidade, julgar os processos de não sei o quê, e a cobrança é em cima de quem? Do juiz. 8 metas. A nossa proposta, Mariana, é que a meta 9 seja uma meta no judiciário de inovação. É uma meta para os tribunais e não para o juiz. Ninguém quer cobrar do juiz. Nós queremos cobrar dos tribunais, junto com os tribunais. Que cada tribunal, e são 92 tribunais, seja capaz de fazer um estudo de caso. Então, um estuda feminicídio, o outro estuda violência familiar, o outro desastres com barragens, o outro um outro tema qualquer, o outro estuda corrupção, o outro estuda trabalho escravo, o outro estuda trabalho infantil. Enfim, dessa cesta, dos 3.250 assuntos que conformam a tabela com 80 milhões de processos, dos 3.200 escolhe um tema e faz um estudo de caso. Desse estudo de casos, é um estudo de casos que não é só do judiciário. Converse com o vizinho, converse com o Ministério Público, o Judiciário, com a OAB, converse com a sociedade civil. Vamos ver se esse problema está no Judiciário ou se está fora dele. Vamos falar, por exemplo, de medicamentos? Ok. Nós fizemos um case de medicamentos aqui do Paraná. E nada mais, nada menos que talvez em uma semana. A Justiça Federal disponibilizou os dados dos medicamentos TRF da 4ª, mas em especial o nosso foco era o Paraná. E o Tribunal de Justiça, desembargador Xisto, disponibilizou os dados da Justiça Estadual. Somamos todos os processos. Sabe quantos? 6.600 processos que dizem respeito a medicamentos. E isso é de interesse direto do Ministério Público? É. Porque o Ministério Público atende na área de saúde em muitos casos. Desses 6.600 processos, sabe qual foi a nossa preocupação? Não saber a quantidade de processos, mas saber quais eram os medicamentos mais demandados. E nós chegamos, sim, na lista dos 20 medicamentos mais demandados, o nome do medicamento, o valor unitário de cada comprimido e o valor total que se gasta ao longo dos anos com todos esses medicamentos. Cruzamos esses dados também com a outra tabela do ENATJUS para saber o que estava lá e o que não estava. E hoje a gente tem um cenário disso. Um cenário que foi construído aqui em Curitiba com a participação de juízas federais que são da área de medicamentos, com a participação do TJ. O que a gente tem hoje? Um diagnóstico. Com esse diagnóstico, que te permite localizar imediatamente o número único do processo, é possível, então, fazer um estudo de caso, elaborar um plano de ação e resolver por medicamento o que é que está acontecendo. E aí você tem um indicador de impacto de redução da judicialização em relação a medicamentos. Esse é um exemplo. São 3.250. E cada um a gente abre da maneira que quiser. Muito bem. Eu quis dizer isso para mostrar que nós estamos no contexto da Agenda 2030. Eu poderia falar sobre inúmeros assuntos, inúmeros. Eu vou falar de 3 e eu encerro. 1.
Ministro Toffoli é a doutora Raquel Dodge, que é uma pessoa também por quem eu tenho amizade e uma grande admiração pelo trabalho dela, primeira mulher procuradora-geral da República. Logo depois que aconteceu o desastre de Brumadinho, no dia seguinte, 1 ou 2 dias depois, resolveram, e foi resolvido assim, tudo toque de caixa ali. Vamos criar um observatório conjunto, CNJ, CNMP. O ministro Toffoli subindo o elevador, 3 horas da tarde, não sei porque que também eu subi naquele horário, ele falou, estou de férias, não estou no Supremo, não quero aparecer lá, não sei o que, não sei o que. Ele, Tereza, me ajuda aí, vamos criar esse negócio do observatório, negócio de Brumadinho, vamos ver o que a gente faz, como é que faz, porque isso aí também não pode ficar assim. Tá bom. Fala com a Raquel, falo já liguei. Raquel, vamos lá, tá, ela já falou com o ministro Toffoli, tudo certo, tudo certo. À noite, de madrugada, terminamos de fazer a redação, no dia seguinte eles assinaram o documento criando o observatório conjunto. Esse observatório conjunto é um observatório que tem 5 casos que estão sendo analisados. E é a primeira vez na análise desses 5 casos que nós estamos fazendo uma análise estratégica da judicialização acerca desses temas. Análise estratégica. O que significa isso? Nós estamos falando de 5 casos. Chacina do Naí. Esse é o marco do trabalho escravo no Brasil. Faz 15 anos que teve a chacina do Naí e até hoje as pessoas ainda não foram definitivamente condenadas. Aguardando para entrar com a indenização depois da condenação criminal. 2. Boate Kiss. Morreram centenas de jovens em 4 minutos. E até hoje também não se tem notícia do que aconteceu em relação à indenização e o processo criminal ainda está na discussão sobre tipificação. 3. Mariana. Desastre com barragem. 4. Brumadinho. Desastre com barragem. 5. E hoje até eu peço desculpas, eu sei que eu combinei que ia almoçar hoje com vocês, enfim, e não fui e falei, tem um assunto grave que eu estou tentando resolver. Resolver é o como pensar na solução, porque esse é complexo. Maceió tem um bairro, que é o bairro do Pinheiro, e atendi uma procuradora do trabalho, ela pagou a passagem, foi para Brasília, antes de ontem, saiu do CNJ 10 horas da noite, conversando comigo até às 10, e ela quase chorou por inúmeras vezes. Ela falou, eu nasci aqui, eu estudei aqui, e o que eu estou vendo hoje? Que esse bairro tem mais ou menos ali 25 mil casas que estão prestes a afundar. Literalmente afundar. E são mais de 40 mil pessoas que podem morrer. Esse é o tamanho do problema. Antes de ontem. Nós já havíamos tratado disso numa das reuniões do CNJ, do observatório, que acontece de 15 em 15 dias, com a presença do ministro Toffoli, com a doutora Raquel, e a gente ali naquele observatório, 2 conselheiros CNJ, CNMP, e a estrutura e tal, porque a gente está vendo esses casos. Muito bem, o que nós fizemos dos casos passados? Tem um site, que é o site do Observatório, Observatório Nacional de Questões Complexas. Mariana, são mais de 70 mil ações ajuizadas. E essas 70 mil, nós fomos tribunal por tribunal, Tribunal do Trabalho, Federal, Estadual, todos os processos com número único, o número único do processo, para quem quiser pesquisar, está disponível no site. Brumadinho, são o maior acidente de trabalho do Brasil. Mariana, maior acidente ambiental do Brasil. Também, Brumadinho, toda semana nós estamos atualizando o número de todas essas ações. 3. Chacina do Naí. Tem uma união estável que faz 15 anos que está tramitando na justiça. E aí você começa a ouvir as pessoas e fala assim, alguma coisa a gente tem que ajudar a resolver. E o que nós estamos fazendo com isso? Vendo onde é que ele está. Esse aqui parou no STJ, esse aqui parou no TRF, parou não sei aonde. O processo é
ainda é físico, não foi digitalizado, e aí vai. E aí a gente vai desembrulhando, conversando. Tá? Um grupo de WhatsApp com os juízes, CNMP, um grupo de WhatsApp com os membros do Ministério Público, já fomos lá umas 3, 4 vezes, e agora, quais as vezes que nós fomos para Belo Horizonte? Primeiro, para conversar com a Justiça Federal e Estadual do Trabalho. Depois, com o MP Federal e Estadual do Trabalho, todo mundo junto. Faz um curso de capacitação e mediação para todo mundo. 2, um curso levando a Agência Nacional de Águas, a Agência Nacional de Mineração, a ANEEL, a AGU, Estado, Bombeiro, Defesa Civil, município. Vamos reunir todo mundo. Os juízes e procuradores não falaram. Eles só ouviram o que cada ator faz. Agora nós vamos para a terceira reunião. Sabe para quê? Para construir um plano de gestão de risco. Para saber o que cada ator pode fazer, 3 prioridades para cada um, para montar um plano de gestão de risco para prevenir desastres com barragens. Por quê? Porque nós temos 24 mil barragens no Brasil. E sabe quantas estão em duplo grau de risco? Risco de engenharia, CRI, e risco de dano potencial associado que as pessoas podem morrer? Quase 500. Nós estamos aprendendo com o que já foi. Nós estamos com o cenário agora desse bairro que está afundando por causa também de extração minerária. E nós temos que fazer alguma coisa. Então, nesse aspecto, quando nós falamos de igualdade de gênero, eu acho que a igualdade de gênero ela é muito positiva, sim. Não pela finalidade de si própria de ter mulheres em algum espaço de poder, mas para que a sensibilidade das mulheres, associada ao trabalho que os homens também desempenham, seja possível canalizar forças para enfrentar algumas situações. E aí, no que diz respeito à igualdade de gênero, faço um recorte para o ODS número 5, que trata da igualdade de gênero, e da mesma forma que foi dito aqui hoje, com muito brilhantismo, pela Gabriela Mansur, o que o Ministério Público está fazendo? Eu também quero dar um relato aqui. Eu falei que ia falar de 3 coisas, estou na segunda. O que o Judiciário está fazendo? O que o CNJ está fazendo? De que forma o órgão colegiado pode contribuir com isso? Então, vejo. A Patrícia está presente aqui. A Patrícia é minha testemunha. Eu me recordo que a Patrícia me apresentou para a Clara. A Clara um dia vai lá no gabinete e fala, olha, a gente está com um pleito aqui da JUF Mulheres, não sei o que, questão de igualdade de gênero, querendo que saia alguma resolução, alguma coisa e tal. Falei, eu não posso ajudar muito, mas vamos fazer uma pesquisa quantitativa para ver o número de mulheres, alguma coisa, né? Nem que seja assim, uma experiência ali e tal. Beleza, fizemos. E isso foi. Aí, quando chegou no finalzinho da gestão da ministra Carmen Lúcia, eu estava no avião, sei lá por quê, indo para não sei para onde. A ministra liga, fala assim, Maria Tereza, está em Brasília? Ministra, tô viajando, mas segunda-feira eu tô aí. Então, você, na hora do almoço, vem aqui e almoça comigo. Tá bom. Aí eu fui, falei, lá vem serviço, né? Finalzinho da gestão dela. Ela falou, Maria Tereza, é o seguinte, eu quero muito aprovar algumas resoluções. Uma delas é a questão de igualdade de gênero no que diz respeito às mulheres vítimas de violência. Eu fiz esse programa, visitei os cárceres, visitei as mulheres, a criação do CEVID, o programa Paz em Casa, não sei o quê. E eu queria muito que isso aí se transformasse numa resolução do colegiado, não num ato do presidente, porque às vezes depois se desfaz e tal. Falei, então já vamos aí as outras conselheiras também, a Iracema. Logo chegou a Daldice e tal, dela falou, então eu quero muito aprovar essa resolução. Falei, então vamos fazer o seguinte, ministro, vamos aprovar a outra também, né, que diz respeito à importância da representação feminina no Poder Judiciário, que é a 255 e tal. Ela falou, tá, você me ajuda numa e eu te ajudo na outra. Falei, vamos ajudar. Então começa ligando para todos os conselheiros, ver se a pessoa vai aprovar ou não vai aprovar. Falei, deixa comigo. Aí ligue, pai, vai, não sei o quê.
Chegou no dia da sessão, ela pegou, me chamou no gabinete dela no quarto andar e falou: eu vou para a sessão, você vai descer junto comigo, você vai me garantir que essas resoluções vão ser aprovadas. Falei: ministra, tranquilo, vamos aprovar todas elas. Já tinha conversado com todo mundo antes, né? Tinha feito trabalho de articulação ali. Tranquilo, vai dar tudo certo. Acho que foram 4 resoluções aprovadas no dia, dentre as quais a 254 e a 255. Patrícia estava lá, fez um discurso bonito na hora, várias pessoas falaram e tal, que representa a resolução 255 para o Poder Judiciário. A resolução 255 para o Poder Judiciário, ela trata da Política Nacional de Incentivo à Participação Feminina no Judiciário. São 3 pontos que foram destacados aqui hoje pela Mansur, que é o mesmo trabalho que vem sendo feito no CNMP. E a gente tabelando daqui para lá, de lá para cá, junto com o CNMP, e a Mariana lá me mandando mensagem, não sei o quê, e tá, e agitando. Falei, vamos lá. Bom, 3, bancas de concurso. Resolução do plenário do Conselho Nacional de Justiça. 2, mulheres exercendo cargos de chefia, direção e assessoramento superior. 3, mulheres como expositoras em eventos institucionais. Maravilha, aprovamos a resolução. Foi criado por portaria um grupo de trabalho com 3 conselheiras. Eu faço parte desse grupo, com várias juízas, enfim e tal. O que resultou disso? Resultou o quê? Nós já fizemos uma pesquisa sobre a participação das mulheres no judiciário, que foi recentemente divulgado no encontro A Juíza Mulher. E essa pesquisa foi feita com base na pesquisa que tinha sido feita no CNMP. Nós espelhamos a pesquisa com perguntas parecidas, só que estendendo para as servidoras, com recorte temporal parecido. 2, estamos em andamento com uma outra pesquisa para efeitos de memorial, perguntando como foi a participação das mulheres desde que o tribunal foi criado, 3 páginas para cada tribunal, e a gente vai fazer um livro compilando o resumo da história desse memorial. A outra questão que acho que foi muito importante, um evento chamado A Juíza Mulher. Desafios na carreira e julgar com perspectiva de gênero. Fizemos isso junto com o ministro Herman Benjamin da Infam, chamando representantes, juízas do Poder Judiciário brasileiro, dos segmentos, 3 por estado, 4 por estado, enfim. Foi um trabalho fantástico, com muita criatividade, com muita construção coletiva, seja para atividade meio, seja para atividade fim. E esse encontro, A Juíza Mulher, será reproduzido por mais 4 vezes até o segundo encontro, A Mulher Juíza. E esses temas, a Leda estava presente lá, Lenice também, enfim. Esse segundo encontro, A Juíza Mulher, nós teremos tempo até lá de construir a pauta daquilo que está vindo das mulheres. Muito bem. Naquele mesmo dia em que a Juíza Mulher estava acontecendo, nós encaminhamos um ofício à Comissão de Gestão Estratégica, e eu faço parte dessa Comissão de Gestão Estratégica, sugerindo que na premiação anual que é conferida a todos os tribunais, que é o tal do selo, agora eles mudaram um pouco o nome, mas é a mesma coisa do selo, né, um prêmio de qualidade para o judiciário, que fosse incluído o item ali, cumprimento da resolução 255. E deu certo. Deu certo e o ministro já encampou e já colocou lá 10 pontos para o tribunal que cumprir a resolução 255. Muito bem. Aí, recentemente, reacendeu o movimento Mulheres em Bancas de Concurso. E aí foi marcada uma audiência pública por um outro conselheiro que cuida dessa pauta. E para essa audiência pública, um pouco antes, nós já soltamos um artigo, né, movimentando ali, dizendo: bancas de concurso tem 2 questões que são importantes. Eu fiz um ofício do gabinete. Aumentar o número de mulheres participando, que é 255, e 2, incluindo a Agenda 2030 na programação dos concursos para a magistratura brasileira. Na audiência pública, várias juízas sustentaram, foi lindo agora, recente. Chegaram lá com mais de 1.000 assinaturas que foram colhidas assim, de uma hora para outra. Do MP, da magistratura, da OAB, dos professores das universidades, foram mais de 1.000 assinaturas.
movimentos bonitos. São movimentos que afirmam a importância da mulher nesses espaços. Não simplesmente pela ocupação do espaço, mas porque quando ela ocupa o espaço, ela tem a oportunidade de fazer a transformação social. E agora, por último, vamos retornar aqui à Resolução 254. A Resolução 254 é a que trata, então, da política judiciária nacional de enfrentamento à violência contra as mulheres no Poder Judiciário. E essa Resolução 254, então, ela trata da aplicação da lei da 11.340, da 13.104, da importância das parcerias com as instituições de ensino, com outras instituições, da implementação da política pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência, publicação de balanço anual. Ela traz aqui também a questão do programa lá, Justiça pela Paz em Casa, Semana da Justiça pela Paz em Casa. Coloca 2 departamentos cuidando disso, Departamento de Acesso à Justiça no CNJ, o DMF, cuidando dessas informações. Indica também conselheira, que é a conselheira da Audice, que supervisiona alguns juízes da presidência. Não foi apenas uma resolução que instituiu essa política. Agora, há poucos dias, nós aprovamos no colégio, no nosso conselho, no nosso órgão colegiado, a Resolução 284, de 5 de junho de 2019, que institui o Formulário Nacional de Avaliação de Risco para a Prevenção e o Enfrentamento de Crimes e demais atos praticados no contexto da violência doméstica e familiar contra as mulheres. Ou seja, Luiz Linda, não é só a mulher que vai à delegacia e eles escolhem lá rapidamente o seu depoimento. Agora tem um formulário técnico, que é um instrumento de avaliação da política e que permitirá se ter um rating, uma avaliação de risco. Enfim, tem um questionário também feito pelo CNMP, fizeram ali em conjunto, né, são várias contribuições, mas isso faz com que o judiciário também inove, porque o judiciário, via de regra, não trabalha com instrumentos de avaliação institucional, e esse é um forte instrumento de avaliação institucional. Eu encerro em 3 minutos, mas eu gostaria de mostrar uma imagem aqui. Eu trouxe uma apresentação que eu acabei abandonando, mas eu só vou mostrar 2 slides aqui. Isso aqui tudo são gráficos, não sei o quê, de participação feminina, não sei o quê, blá, blá, blá. Tá? Aqui tudo da agenda dos ODS, aqui os atos normativos, né, de cada um dos ODS, tudo numa ferramenta de BI, você clica, já tem o ato ali, isso que a gente vai publicar, está tudo disponível já para consulta, mas o que eu queria mostrar é isso aqui. Isso aqui. A primeira experiência nacional de integração de dados de violência doméstica contra a mulher. Ninguém sabia exatamente quantos feminicídios nós tínhamos aqui no Paraná. Aí nós perguntamos para a CESP, esse slide aqui foi a Lenice que fez. Nós perguntamos para a CESP, ela tinha 336. Foi perguntado para o Ministério Público, e aí a Mariana, acho que lá atrás, tinha trabalhado na construção de um formulário para, né, melhorar os dados do Ministério Público. E o Ministério Público do Paraná era o que mais tinha dados, 544. E que depois, enfim, o Centro de Apoio foi e deu continuidade, etc. Acho que é um trabalho importante do MP. O tribunal tinha 375. Afinal, quantos feminicídios tem? Aí foi criado um grupo de trabalho, acertaram lá os números, pesquisaram os números, foi feita uma ferramenta de business, e com essa ferramenta você identifica o número do processo certinho, onde ele está, que ano que ele começou. Chega num mapa, que é um mapa georreferenciado de onde os crimes ocorreram. E você chega, inclusive, por Google Maps, você chega na imagem de onde isso aconteceu. O que foi feito de feminicídio no Paraná, e que nós já fizemos com medicamentos, agora nós estamos trabalhando também com a questão do júri.
Então, desses 80 milhões de processos, 285 mil processos se referem a homicídios no Brasil. E agora nós estamos também localizando um por um o número das ações penais e, mais do que isso, o número, e aí é surpreendente, dos inquéritos policiais que não estão concluídos. E essa semana nós chegamos a esses números e nós vamos publicar um BI dizendo quantos inquéritos tem estado por estado, qual é o número de cada inquérito, qual é o número da ação penal. A partir daí, e pelo recorte do ano X, ano Y, aquelas metas que são 8 metas, julgar processos mais antigos, aí é possível, em relação a esses crimes, que nós precisamos dar uma atenção especial, fazer uma mudança de perspectiva e com um olhar de gênero. De que forma nós podemos, com sensibilidade, olhar para as questões que mais tocam a nossa sociedade, enxergar o número do processo, monitorar e falar assim, nós vamos fazer um mutirão? Sim. Igualdade de gênero, trabalho escravo, vai ter também uma ferramenta dessa. Trabalho infantil? Também. As ações de improbidade em tempo real? Também. Isso significa fazer com que o judiciário cruze os seus dados e, mais do que isso, nós ainda vamos cruzar os dados com os dados do CadÚnico para saber se pessoas abaixo da linha da pobreza, que não tem banheiro em casa, que não tem luz em casa, que a família vive com renda mensal abaixo de R$70, tem alguma ação judicializada no Poder Judiciário brasileiro. Muito obrigada. Eu peço licença só para fazer um rápido agradecimento e encerramento aqui da fala. E eu acho que é importante pontuar algumas coisas. Primeiro que eu, semana passada, viajei com uma pessoa que há muito tempo trabalha com a Maria Tereza. E a gente estava comentando o desafio que é trabalhar com a conselheira. Assim, a capacidade, a visão da Maria Tereza é algo absolutamente surpreendente e é um desafio acompanhá-la. Realmente impressionante a quantidade de coisa produzida. É uma vida produzida, é absolutamente impressionante. E é um absoluto prazer, conselheira, conviver com você, ter orgulho de dizer que você é do nosso estado, o trabalho maravilhoso que você fez aqui no nosso estado e que agora leva para o âmbito nacional. Então, eu só posso externar o nosso profundo agradecimento e você dedicar tanto do seu tempo a nós, do Judiciário, do Ministério Público, das carreiras jurídicas, a população em geral. Muito obrigada. E para encerrar, nós temos, é claro, que fazer alguns agradecimentos. Primeiramente, óbvio, a todas essas pessoas que compareceram ao nosso evento, que estão também ainda acompanhando pelo YouTube. Né? A tecnologia é algo maravilhoso, permite... Às vezes nós não podemos continuar no plenário, mas podemos continuar na internet. E isso é absolutamente maravilhoso. Eu gostaria de agradecer a cada uma das pessoas que compareceram aqui, especialmente aos estudantes. Né? Estudar é, muitas vezes, a atitude mais rebelde que uma mulher pode ter. E nesse momento que a gente vive, eu acho importante ressaltar que nunca a gente permita que essa rebeldia termine. E que nós levemos esse ato revolucionário de estudar para cada canto do nosso país, do nosso mundo. Acho que é extremamente importante. Então, meu agradecimento especial em nome aqui do grupo, a todos os estudantes que compareceram ao nosso evento. Eu também quero agradecer às instituições e associações que estiveram aqui presentes e fazer uma menção especial a uma entidade que me procurou essa semana, uma entidade da sociedade civil, acho que aqui vale uma menção. Faço o agradecimento ao nome da Maria Eduarda, da Daphne e da Isabelle, que representa o Hospital Pequeno Príncipe. Ele foi fundado há 100 anos, por um grupo de mulheres. E aqui até hoje tem uma intensa participação feminina, inclusive na sua direção. Nós temos aqui a diretora executiva, a senhora Eti Cristina Forte Carneiro, e a sua mãe, a senhora Eti Gonçalves Forte, que preside a instituição mantenedora, e que até hoje tem um protagonismo na sociedade paranaense, e é uma instituição essencialmente feminina. Acho importante ressaltar que também a sociedade civil tem diversas instituições extremamente femininas,
né, do trabalho de mulheres pioneiras. Né, temos que agradecer, claro, ao nosso tribunal, na pessoa da nossa presidente, doutora Marlene, que abriu esse espaço, né, que tanto colaborou para que esse evento ocorresse. Agradeço aos servidores que colaboraram com o nosso evento e, claro, agradeço às nossas palestrantes. Né? Foi um evento absolutamente denso. Eu acho que o que a gente extrai de cada painel, seja na densidade intelectual, na densidade emocional, foi absolutamente impressionante. É uma felicidade em ter novamente ferramentas tecnológicas como o YouTube que permitem que a gente possa rever esses momentos. E esse evento, ele encerra o trabalho do ciclo inicial do nosso grupo. Né? E esse grupo, ele foi criado, idealizado por duas mulheres que vocês não ouviram muito falar delas hoje. É uma tal Patrícia e uma tal Mariana. Né? Essas duas mulheres correram atrás, questionaram, levaram para as instituições e permitiram que esse grupo nascesse. E essas pioneiras têm que sempre ser lembradas, porque começar, às vezes, é o trabalho mais difícil. E temos aqui também que fazer um agradecimento para duas mulheres que fazem com que esse grupo ande. Né? Janaína e Márcia, que aí aguentam essas mulheres, né, que ficam o tempo todo questionando, pedindo. Né? E é um trabalho maravilhoso de memória, né, e de acompanhamento administrativo do nosso grupo. E daí aqui eu agradeço, claro, o Ministério Público do Estado do Paraná, que cede essas duas pessoas para a gente, na pessoa do seu procurador, o doutor Ivonês Foja, e do coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Proteção dos Direitos Humanos do Ministério Público do nosso Estado, doutor Olímpio de Sá Sotomayor Neto. E o agradecimento mais que especial para as três representantes que esse grupo, o CAOP já enviaram para o nosso grupo, Mariana Basso, Mariana Dias e agora a minha amiga Ana Carolina. Muito obrigada ao Ministério Público do Estado do Paraná, que desde sempre faz um trabalho maravilhoso e dá um suporte para nosso grupo. Nosso agradecimento em nome do grupo a esse suporte, que é um suporte que permite o funcionamento. E eu queria, claro, agradecer a cada uma das meninas que compõem esse grupo. Mais do que discutir a questão de igualdade de gênero, esse grupo permite, conselheira, o intercâmbio entre as instituições e associações. E ele tem uma horizontalidade que eu imagino seja única no nosso país, em que associações dialogam com instituições em condições de igualdade. E isso eu acho que é, dentro até do que a conselheira falou, absolutamente maravilhoso. Então, o meu agradecimento pessoal a cada uma dessas mulheres, né, que se tornaram mais do que parceiras de grupo, amigas, né, para toda a vida. E eu gostaria de encerrar esse evento fazendo uma menção muito especial a uma mulher que infelizmente nos deixou ontem e que foi para a gente uma pioneira na justiça do trabalho. Vou me permitir ler um pequeno texto. Quero render homenagem à doutora Carmen Amingani, ex-presidente desse tribunal, que faleceu ontem aos 90 anos. Doutora Carmen foi uma mulher pioneira, admirada por todos que tiveram o prazer de trabalhar com ela. Sua história é a própria história da Justiça do Trabalho no Paraná e da Amatra 9, de quem foi fundadora e componente da primeira diretoria. Foi também a primeira mulher a presidir um tribunal na região sul e a segunda mulher a presidir um tribunal regional do trabalho em nosso país. Mulheres como a doutora Carmen desbravaram um longo caminho e permitiram que outras mulheres, como nós, estivessem aqui hoje, ocupando esse espaço. Pela sua luta e pela sua memória, doutora Carmen, registro os profundos agradecimentos em nome da Amatra 9, sua eterna casa, e do nosso grupo de estudos interinstitucional sobre igualdade de gênero no Poder Judiciário e no Ministério Público. Muito obrigada e boa noite a todos. Agradecendo novamente a presença de todos. Nesse momento, a doutora Camila entrega as nossas lembranças à nossa painelista, a gravura de Potilo Lazarotto, o poema de Helena Collodi e o livro Direitos Humanos no Trabalho pela Perspectiva da Mulher. Um bom final de semana a todos e até o próximo evento.